Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês, diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 5 de maio de 2025. Hoje falaremos sobre as questões relacionadas a um possível acordo tarifário entre os Estados Unidos e o Japão, um pouco mais de informações a respeito desse assunto e também do caso Amanda Gomes. Pois é, um assassinato que chocou a comunidade brasileira, não somente no Japão, mas no mundo inteiro. As preocupações com relação à segurança e outros detalhes com relação a esse caso, a gente vai trazer para vocês em instantes. Então, antes da gente começar, já sabe, clica no botãozinho do like para fortalecer o nosso trabalho e não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito no canal. Isso vai ajudar vocês a receberem as atualizações que forem acontecendo diretamente do Japão. Então, vamos lá. Antes de a gente falar sobre o caso Amanda Gomes, eu preciso passar aqui uma atualização sobre a questão tarifária envolvendo Estados Unidos e Japão. Pois é, em uma mesa de negociação, parece que os Estados Unidos não estão em uma situação tão privilegiada quanto a gente achava que estava. Realmente, existem muitas questões relacionadas a veículos, principalmente depois que os Estados Unidos implementaram 25% de alíquota de tarifas a todas as importações de veículos e autopeças do Japão. Porém, a partir do momento que o Japão trouxe alguns aspectos importantes, por exemplo, com relação a uma parcela gigantesca da dívida americana que está nesse momento aí, sobre posse do Japão, ou seja, o Japão poderia simplesmente liquidar esses títulos e causar um grande transtorno no mercado e também para os credores nos Estados Unidos, e outras questões estratégicas relacionadas à questão de segurança foram abordadas e a gente teve aí uma segunda rodada de negociações comerciais que supostamente pode beneficiar, ou melhor dizendo, prejudicar menos ambas as partes. Ambas as partes já estão extremamente prejudicadas por conta da questão das tarifas. Obviamente o Japão é o maior prejudicado, porque a gente está falando da entrada dos veículos japoneses no mercado dos Estados Unidos, que é o maior mercado fora do Japão, da indústria automobilística do Japão. Então é uma preocupação muito preocupante, de fato, é o que está acontecendo. E esse acordo envolvendo Estados Unidos e Japão pode sim ser selado em breve, antes do que muitos especialistas político-econômicos esperariam. Pois é, as cartas estão na mesa, os títulos dos Estados Unidos também, assim como a questão da segurança, que nesse momento parece ser um grande problema para os Estados Unidos. Antes não era, mas agora os Estados Unidos podem não estar dispostos a oferecerem essa segurança para o Japão, principalmente por conta dos altos custos. E o Japão, obviamente, pode mudar também a política com relação à defesa. Porém, com que orçamento isso aconteceria? Pois é, a gente tem muitas dúvidas com relação a esses casos, mas a gente vai trazendo para vocês as atualizações conforme elas forem surgindo. E um recado rápido para vocês que estão buscando passagens aéreas Brasil-Japão, Japão-Brasil. Pois é, primeiro trimestre aqui, finalzinho agora de abril para começo de maio, as vendas de passagens aéreas de Brasil para o Japão despencaram. Mas não é por menos, realmente os preços estavam bastante elevados. Quem aguardou até o último minuto para poder viajar, ou pagou mais caro ou não viajou. A situação realmente é preocupante. As únicas tarifas que estão ainda em linha com o ano passado são tarifas Japão-Brasil em alguns meses. Então, se você quiser ter acesso a tarifas boas Brasil-Japão, preste atenção na dica que eu vou falar para vocês agora. Viagem em junho para retornar em setembro, a partir de 199 mil ienes. Não percam essa oportunidade. Por quê?
porque ela passa, os lugares já estão praticamente esgotados, as companhias aéreas já perceberam que a demanda é muito grande e, consequentemente, não precisa dar desconto para quem mora no Brasil. Então, presta atenção, porque comprar passagem aérea está virando um desafio cada vez maior. E se você precisar trazer parentes do Brasil para o Japão, você terá certamente dificuldades ainda maiores com relação a isso. Então, para entrar em contato é muito simples, manda mensagem no WhatsApp, 11 930 30 01. Falei muito rápido, pausa o vídeo, anota o número aqui em cima, manda mensagem no WhatsApp, a central de atendimento atende em horário flexível por mensagem ou áudio, tá? Não por chamada de voz e também não por vídeo. Agora, a gente vai trazer para vocês a atualização do caso muito triste de Amanda Gomes. Pois é, Amanda Gomes foi encontrada sem vida, muito próxima do aeroporto de Narita, em Tóquio, próxima inclusive do voo de retorno para o Brasil. Amanda, que não era residente do Japão, estava fazendo turismo no país. Um dos pontos visitados, até dá para ver pela foto, foi o Grande Prêmio do Japão. Pois é, que até então fica em Suzuka. Detalhes que aconteceram de fato, a gente vai trazer agora para vocês. A gente teve aqui algumas atualizações dos boletins policiais a respeito do caso Amanda Gomes. A primeira informação que a gente traz aqui para vocês é de que a gente já tem um possível responsável que foi preso, né? E ele tem nacionalidade da Sri Lanka, né? Então, uma das coisas importantes a serem mencionadas é que o crime potencialmente não foi cometido por um japonês, né? Antes que já comecem a falar que não, o Japão não é um país seguro, o Japão é complicado. De fato, bom, não existe país perfeito, que fique muito claro, a gente já vem falando sobre isso há muitos anos, mas de fato a gente tem muito mais a explorar sobre esse assunto, porque tem muitas questões que não estão muito bem esclarecidas a respeito desse caso. Então, homem de Sri Lanka com um nome praticamente impronunciável, né? Então, assim, vou até falar o nome aqui para vocês terem uma ideia. Abaseria Patabadije Patum Udanyanga. Esse é o nome dele, numa pronúncia aqui mais brasileirada, né? Então, uma situação complicada. Esse homem, ele foi preso e parece ter relação direta, assim, com o que aconteceu com a brasileira. A princípio, a confirmação de latrocínio, que é roubo seguido de morte. O apartamento / Airbnb, e aí você fala, mas você não tem informação muito clara sobre isso? Não dá para saber. Tem algumas notícias em japonês que apontam que é um hotel e outras reportagens, inclusive o boletim policial, que aponta que é uma moradia de temporada, que é tipo um Airbnb. Então não fica muito claro o que era exatamente. Mas esse homem da Sri Lanka parece ter relação direta com a gestão, digamos, desses imóveis, ou desse imóvel especificamente que foi locado para Amanda Gomes. Então, pode ter relação direta, ou pode ser que seja algum crime premeditado. A gente ainda não tem tantas informações aqui para poder confirmar aqui para vocês. Mas, de fato, Amanda Gomes, que gostava muito de viajar pelo mundo, em especial, né, assistir Fórmula 1, né, esse foi um dos principais motivos pelo qual ela escolheu vir ao Japão, acabou tendo aí, né, o seu destino ceifado de forma bastante cruel por conta aí de um incêndio que foi causado, né, no apartamento, enfim, na habitação onde ela estava. E a gente não sabe se o incêndio foi acidental, a gente não sabe se ela teve de fato algum tipo de violência sexual, se ela sofreu violência sexual ou não, mas as confirmações que a gente tem é que parte da causa da morte foi asfixia, uma parte pode ser relacionada também à questão da fumaça no apartamento. O fato de ela não ter conseguido sair é também uma informação um pouco estranha, talvez ela já estivesse desacordada e os seus pertences, joias, enfim, os bens de valor já haviam sido subtraídos, então não estava no interior do imóvel. Então, essas são algumas informações que a gente pôde coletar, né, a respeito do que aconteceu. De fato, a região de Narita é uma região que tem sim um índice de criminalidade envolvendo estrangeiros mais alto do que o normal, né?
Eu já fui vítima, inclusive, de um crime, um furto, né, que aconteceu em uma rede de hotéis perto do aeroporto de Narita. Então, assim, tem que ficar de olho. Nesse caso, no meu caso, foi cometido um crime por uma filipina que foi presa, inclusive, né, depois de enfim, depois eu conto melhor sobre esse incidente, mas houve até prisão, né? Foi uma situação bastante complicada. Já faz alguns anos que isso aconteceu, mas a gente vê, né, que crimes envolvendo estrangeiros contra estrangeiros, né, acabam acontecendo com uma frequência maior em Narita, não foi por acaso, né? Então é complicado, né? Os nossos sinceros sentimentos principalmente a família de Amanda Gomes. Ela vai ser cremada no Japão e as suas cinzas serão enviadas para o Brasil, provavelmente de avião. A gente não tem mais detalhes também sobre como serão enviadas as cinzas, mas de fato foi um crime muito triste. Isso abala muito também a comunidade brasileira no Japão, a comunidade brasileira em qualquer país do mundo, inclusive no Brasil, porque o Japão é tido como um país muito seguro e essa questão acaba entrando em choque depois que a gente vê que um crime dessa magnitude acaba acontecendo no país. É um país muito seguro, sim, de fato. Estatisticamente, isso é comprovado, mas a gente sabe que não existe nenhum país perfeito e que o ser humano também é muito imperfeito. E a gente não sabe o que se passa pela cabeça de cada um, né? Principalmente no caso desse homem de Sri Lanka, que pode ter cometido um crime bárbaro, né, contra a nossa compatriota Amanda Gomes, né? Amanda, que tinha 30 anos, né? Esse homem de nacionalidade da Sri Lanka de 31 anos. A gente não tem ainda as informações concretas sobre o elo entre os dois, mas de fato essa é uma nota muito triste. Muita gente pediu para a gente trazer atualização sobre esse caso, então aqui está até o momento, no dia 5 de maio. Né? Se surgirem mais atualizações sobre o caso, a gente vai, obviamente, trazendo aqui no nosso noticiário, beleza? E mais detalhes também com relação aos visitantes que vão chegando no Japão. Não é nenhuma novidade que o Japão está extremamente saturado, porque mês após mês o volume de estrangeiros só sobe, né, de chegada a turismo no país, e as filas da imigração estão aumentando. Isso porque a gente vê que crimes, problemas relacionados, né, a estrangeiros estão aumentando, então o rigor, consequentemente, do lado da imigração também está aumentando. Então, é uma situação que está acompanhando, de fato, a chegada dos estrangeiros no Japão, né, e a gente vai também, obviamente, atualizando vocês a respeito também de como que está essa situação. Então, a gente tinha outras notícias para trazer hoje, mas o foco principal foi atualizá-los a respeito da política no Japão, principalmente as negociações envolvendo os Estados Unidos, e também sobre o caso da Amanda, obviamente muito triste, mas que a gente precisava trazer aqui para vocês, porque muita gente queria saber a atualização. Acabou pegando o Golden Week, final de semana, a gente não está produzindo mais vídeos durante o final de semana, mas dessa vez a gente aqui, né, agora a gente abre mais algumas exceções, principalmente para poder atualizá-los, beleza? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no conteúdo de hoje. Se vocês gostaram e não clicaram no like, clica no likezão aqui embaixo, comenta aqui embaixo para ver o que vocês acharam também sobre o caso Amanda Gomes. E até o vídeo de amanhã, se possível, a gente vai trazendo as atualizações que vão acontecendo no Japão.